tratar de forma complexa um problema dessa dimensão. E eu gostaria de informar a vereadora uma coisa importante que certamente você tem aí no seu escopo de informações. O que existem de lugares clandestinos porque a escola não está aberta, se a escola ficar fechada não resolve coisa nenhuma. Só aqui no Jardim América, uma pessoa contou 18 lugares que vão para garagens improvisadas, para casa de pessoas entulhando criança, porque não tem outra alternativa. Então, portanto, isso também deve ser levado em consideração. As escolas particulares, pelo menos, elas estão sendo muito corretas, fazendo todo o protocolo possível. Então, essa solução e a neurose das crianças ficando em casa também é um negócio a ser considerado. Eu acho que tem que ter um psicólogo nessa história também, não é? Só mais uma informação rápida. A gente tem feito um movimento pela priorização de professores, de educadores, profissionais de educação na vacina, embora a gente saiba o tamanho do gargalo, porque a gente tem só no grupo A de prioridades, que são profissionais da saúde e idosos morando em abrigos, a gente tem 400 mil goianos para 180 mil doses de vacina, então é inacreditável, né? Aí o que a gente está tentando é buscar meios seguros, especialmente para nesses casos em que você tem mães que cuidam sozinhas das crianças e que estão trabalhando, porque de fato a gente não pode jogar a criança em depósito de gente. Não é assim que a coisa funciona, não é a forma mais adequada. E também, rapidamente, esse é um assunto nós podemos discutir aqui ao longo do programa. Eu acho importantíssimo esse assunto. Se você me permite, eu acho que tem tantos desdobramentos que eu gostaria de discutir isso aqui com a opinião do doutor Ari e também aqui do nosso Alessandro Moura da FETRASUL. Alessandro Moura, o seu pitaco de hoje. Bom dia, José-Val, bom dia a todos. Meu pitaco hoje é sobre o novo sistema de bilhetagem da região metropolitana de Goiânia. A tecnologia que vem sendo planejada e financiada há alguns anos, no último dia 23, portanto, essa semana anterior aqui nós iniciamos anteontem, entrou em vigor no sábado para domingo. Tecnologia bastante interessante, e a gente discute ao longo do programa sobre ela. Quantos minutos nós temos aí, Luther? É isso aí? Olha, eu quero ler aqui no ar um texto muito corajoso do desembargador Carlos Eduardo, que foi empossado como presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, para quem não leu. Olha o que ele teve coragem de dizer: combatendo a histeria coletiva, a mentira global, a exploração política, o louvor ao morticínio, a inadmissível violação dos direitos e garantias individuais, o combate leviano e indiscriminado a medicamentos que, se não cura, e isso jamais fora dito, podem simplesmente, no campo da possibilidade, ajudar na prevenção ou diminuição do contágio, mesmo não sendo a solução perfeita e acabada. Porém, como já dito ao início, razões de ordem prática recomendam meu silêncio. Primeiro, para não ser penalizado nestes tempos de caça às bruxas, onde até o simples direito de manifestar qualquer opinião que não seja da grande mídia corrompida e partidária, também porque a idade vai ensinando que é melhor do que estar certo é ser feliz, mesmo que padecendo com a revolta, a indignação e o inconformismo. Também porque já me alongo nesta fala e não gostaria de deixar a má impressão de ser inconveniente. Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como um rebanho para o matadouro, daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior, melhor. Desprezamos, pois, o irresponsável e covarde picareta de ocasião que afirme: fique em casa, não procure socorro médico com sintomas leves, não sobrecarregue o sistema de saúde. É paciência, senhores. Os tempos realmente são estranhos. Mostremos nós, trabalhadores do serviço público, que responsabilidade temos com os deveres e obrigações com aqueles que representamos. E por isso mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática, fúnebre,
honrando nosso salário e nossas obrigações, assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal, com salários garantidos no final do mês, no final de cada mês. Bom, se ele não está exatamente certo em tudo que falou, e há senões, eu quero dizer o seguinte: é verdade sim que hoje existe uma caça às bruxas e que as pessoas não podem abertamente dizer o que pensam, porque se estão dizendo, são massacradas, ou são massacradas por uma mídia que não aceita o contraponto mais, ou são massacradas nas redes sociais. São tempos difíceis, sim. Ele tem razão em levantar essa lebre. Se não concordam com ele em tudo, é preciso concordar que nós não estamos caminhando para uma democracia plena, porque não se aceita a contrapartida. Quem está fazendo contraponto no país hoje? Quais os grandes veículos de comunicação que aceitam o contraponto? Praticamente nenhum. É muito corajosa a fala deste ministro. Muito corajosa. Porque estamos sim num momento de caça às bruxas. Quem falar o que não acha que está certo, a pessoa vai. E tem gente que quer que fique em casa seletivamente. Não é? Eu vou passar, doutor, aí nós vamos para o intervalo e eu passo o senhor imediatamente, ok? Pode ser? Acho que o doutor aí falou e congelou. Nós vamos para o intervalo nacional e voltamos já. Sat Digital, informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país conectadas via satélite. Landsat. Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. 7h45. Na disputa pela presidência da Câmara, o candidato do Planalto, Arthur Lira, defende as pautas econômicas com foco na aprovação de reformas. Ele foi perguntado sobre os processos de impeachment que existem atualmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre respeitei as posições do presidente Rodrigo Maia. E ele teve aí 5 anos com 57 pedidos de impeachment sobre a sua gestão. Se ele não abriu nenhum, é porque ele não viu motivos. Já o adversário dele, Baleia Rossi, do MDB, passou a segunda-feira em São Paulo. Pela internet, ele afirmou que vai analisar os pedidos de impeachment com equilíbrio. E questionou se o seu principal adversário faria o mesmo. Nesta última semana de campanha, os candidatos intensificam a disputa por apoio. Baleia Rossi tem reclamado que muitos deputados não declararam publicamente o voto por meio de retaliações. Ele acusa o grupo adversário de ameaçar tirar cargos. Do outro lado, sem citar Baleia diretamente, Arthur Lira vem defendendo uma campanha sem bate-boca. Fechado com 12 partidos, Baleia Rossi teria em torno de 220 votos, já Arthur Lira 240. Mas como a votação é secreta, os números podem mudar. No total, 9 candidatos disputam a presidência da Câmara. Entre eles, Fábio Ramalho, também do MDB, e o general Peternelli, do PSL, que lançou oficialmente a candidatura nesta segunda. No Senado, 4 candidatos concorrem ao cargo: Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Jorge Cajuru e Major Olímpio. Agora são 7h47. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade.
Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ao escolher qualquer uma das opções de massas da Cristal Alimentos, seja sêmola com ovos ou grano duro, nos mais variados cortes como espaguete, penne, linguine, ninho, parafuso e toda a diversidade de macarrões que você já conhece, existe a certeza de que a sua família está consumindo um produto de qualidade irretocável. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Sicoob. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Sicoob. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Sicoob, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Sicoob. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoob. Sicoob, faça parte. Casarão Goiano, Casarão Goiano, você vai encontrar o melhor para o seu paladar. Produtos da roça, tudo é bom demais. Qualidade exclusiva, com aquele sabor de Goiás. Casarão Goiano, Casarão Goiano. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana, destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta com Opinião em Debate. Você manda o seu pitaco por 998476110. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, através do canal Rádio Bandeirantes Goiânia e através do meu canal também. Rosenval Ferreira. Então você pode pôr no Rosenval Ferreira, você vai ver o programa ao vivo, vai ver a Ava, vai ver o tanto que ela está maquiada hoje, vai ver o pessoal todo maquiado, o Alessandro Moura da Fetrasul maquiado, o doutor Ari Queiroz também maquiado, só que pros dois não faz diferença nenhuma. E também pelo Facebook, na página @Rádio Bandeirantes Goiânia. Doutor Ari, o senhor queria fazer uma análise sobre o que eu falei do discurso que eu li aqui? Mas o doutor Ari está travado ainda? Travou geral. Acho que a sua internet aí está com baixa qualidade. Não está dando. Às vezes entrando de novo, a gente consegue. Mas, Ava, eu queria, penso o seguinte, a gente não pode, a Ava também está travada, não? Está todo mundo travado? Não, o Alessandro. O Alessandro não está travado. Alessandro, eu acho que então, vamos aproveitar que você está destravado, porque eu entendo o seguinte, nós estamos tentando fazer um país, a Ava acho que entrou lá agora, nós estamos tentando fazer um país onde o país é totalmente, como disse, escreveu um livro muito bom, o Roger Bastide, Brasil, Terra de Contraste, continua do mesmo jeito, o livro dele tem mais de 30 anos. Então, são contrastes. Então, não podemos tratar desiguais de forma igual. Por exemplo, uma discussão é o retorno da escola pública, que tem dificuldades imensas para cumprir o protocolo. O outro é a escola privada, que está cumprindo todo o protocolo. As escolas, minhas crianças, eles fiscalizam tudo. A criança vai estar toda o que entra, item que entra lá é higienizado. Eles estão fazendo só 30% da lotação, pouquíssimas crianças na sala de aula, e a coisa está fluindo, um protocolo rígido. A escola pública tem poucas condições de fazer isso. Então, não pode falar, não, então vamos fechar todas as escolas de forma igual. Você enxerga assim também, ô Alessandro? Ou vê um outro viés? Sem dúvida que sim, Rosenval. É tentar nivelar as pessoas
em um padrão que não é um padrão possível, mas é um padrão teórico. Eu acho que qualquer intervenção social, em qualquer campo, inclusive a educação, merece primeiro um diagnóstico da realidade, de quais são as dificuldades de determinada comunidade e a adaptação das soluções para aquela comunidade. Imagine você ter uma escola, ainda que pública, aqui na região metropolitana de Goiânia, que tem um nível de acesso à informação, e uma determinada escola em uma zona rural no interior do estado. Não é possível criar a mesma solução para essas duas situações, penso eu. Verdade. Está levando levado em consideração esses aspectos que eu disse, quer dizer, dos desiguais, quer dizer, não dá para tratar a escola pública, municipal ou estadual com o mesmo critério que se trata uma escola, por exemplo, num local nobre, onde as pessoas podem fazer tudo o que é possível de protocolo, não é? Eu tenho conversado bastante. Ontem, inclusive, Rosenval, eu tive no SINPRO, que é o Sindicato de Professores da Iniciativa Privada, e eles pedem a mesma coisa, eles pleiteiam a mesma demanda da iniciativa pública. E eu disse a eles o seguinte: nós temos gargalos muito maiores na escola pública, que é a minha área de especialidade. A gente tem famílias com 4 crianças que estão usando o mesmo smartphone para acompanhar a aula, que a mãe só tem um celular. A gente tem lugares em que não há saneamento básico, que não há acesso à internet. Tanto que eu tenho uma reunião hoje com a Universidade Federal de Goiás para pedir que eles disponibilizem para nós chips de internet para a gente distribuir para os lugares mais precários da rede pública. Eu entendo a demanda do setor privado. O professor da rede privada também está com medo, também está apavorado, mas a gente precisa tratar, como você bem trouxe a teoria, Rosenval, na prática. A gente precisa tratar os desiguais como desiguais e dar prioridade. Não tem como eu priorizar o profissional da educação da rede privada em detrimento do profissional da educação da rede pública num momento tão dramático como esse. Olha, Casarão Goiano de doce ou de sal, tudo lá é artesanal. Rodovia BR-060, Distrito de Linda Vista, em Cesarina. É um show. E não se esqueça que qualquer produto, seja na linha de massa, arroz, feijão, o que for, bolachas, que tiver a logomarca da Cristal Alimentos, esse produto é de altíssima qualidade. E no núcleo você pode contar com o Centro Médico Núcleo. Ligue 32235000 e agende sua consulta com preços que cabem no seu bolso e com médicos altamente qualificados. Ava, tem um outro aspecto aí. No mundo, infelizmente, tudo no mundo gira em torno de faturamento, de dinheiro e às vezes de esperteza. Eu quero dizer para você, e pode, se os professores ficarem com raiva de mim, desculpa, não fique com raiva de mim, fique com raiva de quem está fazendo isso. Acontece, Ava, que é o seguinte: tem gente faturando com o fato da escola estar fechada. O que a pessoa faz? Ela está ganhando dinheiro, ela está ganhando o salário dela na escola e está dando aula particular nas casas das pessoas que estão incomodadas com os filhos e estão pagando aulas particulares. Portanto, existe um interesse muito grande de muitos professores, não são todos, em dar continuidade na escola fechada, porque os permite faturar de pessoas que podem pagar. Isso na classe média, na classe alta, na classe média alta. Na pobreza também, é o que eu disse. Eu conheço, não quero denunciar, não acho que é o caso, porque não há alternativa, de casas que existem, inclusive lá na minha região, aqui no Jardim América, que a pessoa pega na casa e entulha a criança na casa, uma na cabeça em cima do outro, e está cobrando aí um valorzinho pequeno, porque a mãe não tem nenhuma outra alternativa. Então há uma interação econômica de exploração do que está acontecendo também, né, Ava? Eu acho que precisa saber que isso existe, não é? Rosenval, na verdade, as crises, elas também potencializam esse tipo de prática predatória. A gente vê isso na educação, mas a gente também vê isso
em outros setores. Claro. Esse aspecto que você menciona, por exemplo, as casas que incluem crianças, acabam surgindo como uma solução para o desespero de uma mãe, e eu tenho dito muito isso, o patrão dela não está nem aí se a escola não voltou. Se o professor aqui na ponta está reivindicando a vacina, e a reivindicação do professor não está errada. Não. Acontece que, como eu disse, são elementos inúmeros de complexidade que no final das contas estouram em cima de quem é pobre. Quem é pobre, eu tô hoje para ouvir algumas mães que se organizaram para ir no Ministério Público para pedir vagas nos TMEs, porque elas estão pagando o berçário, o dinheiro que vem, são mães solo, o dinheiro pouco que vem da pensão, que era para comer, para vestir, elas estão pagando todo de berçário. Então, são desafios que a gente vai precisar solucionar. Não basta dizer não vou voltar. Também não basta dizer vou voltar. Tudo isso é muito simplista e nós estamos aqui justamente para quebrar a cabeça até sair fumaça e dar soluções minimamente viáveis para esse problema. Eu acredito no seu bom senso e no seu refinamento social para entender essas nuances. Porque, olha, passando aqui pro doutor Ari que voltou, eu quero dizer o seguinte: não adianta esse negócio de lacrar a sociedade. Eu quero dizer o seguinte: lacra o restaurante, aparece restaurante clandestino. Eu conheço restaurante clandestino. Lacra o bar, aparece bar clandestino. Lacra o lugar dos jovens se encontrarem, vão fazer festas clandestinas. A polícia não dá conta de coibir todo mundo. Então, o problema é esse. Não adianta, a sociedade não pode ser contida por muito tempo, 30 dias, alguns dias, algumas semanas dá. Nós estamos passando de um ano, gente. Então é uma ilusão muito grande das autoridades acharem que quando você coíbe uma coisa e existe demanda, não vai surgir o clandestino. E o clandestino é muito pior, porque não segue as regras. Será que alguém não consegue enxergar isso com clareza, que o povo consegue? É um negócio horroroso. Doutor Ari Queiroz, o senhor queria falar agora? Vamos ver se voltou aí. Eu queria falar. Tá me ouvindo, Rosenbaum? Pode falar. Tá dando pode... intercorrência aqui ainda. Tá difícil, mas vamos lá, vamos ver se dá. Nesse assunto anterior, na fala do presidente do TJ do Mato Grosso do Sul, eu queria destacar apenas dois aspectos. O primeiro deles... Não dá. A internet dele está muito ruim hoje. Não está dando certo. O Silviano, olá, bom dia a todos. O programa Opinião e Debate, hoje estou só ouvindo, sem comentários. Uai, Silvio, que coisa. É um prodígio de Deus. Brincadeira, Silvio. Você é sempre bem-vindo aqui nos seus comentários, por mais que às vezes a gente acha que eu não sei como é que ele não encontrou uma forma de dizer, o Bolsonaro aqui em Goiânia, porque tudo é culpa do Bolsonaro, Silviano, desculpa. O Carlos Carvalho, bom dia, amigos. Joaquinzão Carabina, Cajuru, presidente do Senado. Isso deve ser piada, né? O cara não deu conta de dirigir uma equipe de esporte, que é ser presidente do Senado. Ser falação e conversar fiado não é sinônimo de competência. É a opinião de Joaquinzão Carabina, mas ele é candidato sim, nem que tenha o voto só dele, não importa. A Thalita Miranda, a distribuição de chips para os alunos seria uma ótima maneira de prolongar o ensino à distância, com um pouco mais de qualidade, enquanto não tem vacina para todos. Flávio Vireira, pergunta aí para a Ava se o bolão que fez em final de 2019 com os amigos abre aspas, que dia cairia o governo Bolsonaro, se ainda estão no bolão ou desistiram. Ela falou isso numa rádio que é totalmente esquerdista aqui de Goiânia. Não sei se a pergunta é pertinente ou não. Houve esse bolão? Eu quero agradecer a audiência, né? Porque essa pessoa me acompanha em todas as rádios que eu falo. Então, poxa, obrigada. Continua me acompanhando e gravando as minhas palavras. Mas houve essa história do bolão ou não? Eu não lembro disso, porque eu faço rádio quase todos os dias, né, Rosenbaum? Tá certo. Então, realmente, eu não sei. Dinheiro, eu sei que eu não gastei, porque já não basta os prejuízos que esse governo me causa, não vou gastar dinheiro com bolão, né? Você veja que é interessante, eu acho muito importante a pessoa dizer, tem uma rádio que assumiu a esquerda com tudo, importante, a clareza no que as pessoas estão fazendo é que importa.
Então é de esquerda? Diga que é de esquerda. Como eu aqui digo o seguinte, eu tenho debatedores que são de esquerda, eu não sou, boa parte da minha equipe não é, eu sou uma pessoa que tenho feito o contraponto porque acho isso necessário, eu tenho clareza com o meu ouvinte. É isso que as pessoas querem. Elas não querem. As pessoas inteligentes não querem que você pense como elas, não. Você não vai convencer ninguém. Não é, Alessandro? Você acha que... eu acho uma bobagem muito grande a pessoa tentar convencer os outros daquilo que estão imaginando que seja o certo, né? Sem dúvida. A beleza da nossa sociedade é a pluralidade. Desculpa, vereadora. Pode falar. Pode ficar à vontade. Não, eu te cortei. Imagina. A beleza da nossa sociedade é a pluralidade de opiniões, né? E eu, na condição de atuante de um serviço de interesse público, um serviço público, e como professor universitário, é um valor que eu não posso abrir mão. É verdade. Agora, aqui o Paulo Rocha está dizendo que ontem o presidente elogiou uma atitude da China. Como é que fica os bolsonaristas que demonizavam aquele país? Se vão passar a elogiar. Eu entendo que um presidente tem que ser pragmático. Então, agora, o presidente está certo. Mas tanto certo, está certo. Estava errado quando não entendeu o papel da China, estava errado. Ele estava certo quando disse que o vírus era um vírus chinês? Estava. O vírus nasceu na China. Então eu acho que o presidente, é isso que precisa se entender. Quando o presidente estiver certo, está certo. Quando estiver errado, está errado. A AVA, que sempre foi uma crítica contundente do Bolsonaro, eu me lembro em diversas ocasiões neste programa que a AVA disse não, nesse específico aspecto do presidente. Não tá errado. Porque se você faz só crítica ou só elogio, eu acho que você fica desmerecido na sua análise, não é? Porque tem gente que acha que é apenas, não, então eu vou só criticar. Bobagem, né? Já o João Júnior fala aqui dos aumentos de gasolina, do dólar, então ele diz que defender Bolsonaro deixou de ser uma opção política, passou a ser uma desumanidade. Olha, o João Júnior, todos os governos tiveram aumento. Não existe no Brasil um momento que não teve aumento de alguma coisa. E a conjuntura econômica mundial, ela às vezes é assim, às vezes é assada. Eu entendo que o Brasil, nessa pandemia, e se olhar os números, saiu muito melhor que muito país. Tem país que está pior que o Brasil. Você não acha? Pois não. Mas a gente não tem que pegar o pior como parâmetro, né? Claro. Porque, até discordando um pouco da sua leitura sobre que não tem como a gente fechar a sociedade porque cria-se coisas clandestinas, é um raciocínio que serve de base para legalização da maconha e assim por diante. Então você não proíbe nada porque senão vai surgir clandestino. Na verdade, o que a gente devia ter era dado suporte para que os comerciantes conseguissem lá no início ficar de porta fechada, para que o trabalhador conseguisse lá no início se ausentar. O que a gente teve foi uma prorrogação do estado de calamidade da pandemia, e é justamente por isso que a gente está colapsando agora. O governo não tem mais dinheiro. O Bolsonaro gozou de ótima popularidade enquanto estava distribuindo o auxílio emergencial. O auxílio emergencial acabou porque o Estado brasileiro não dá conta de manter. Então o que a gente devia ter feito? Um esforço, e aí eu não eximo governadores e prefeitos disso, um esforço concentrado, porém centralizado no governo federal, para conseguir fazer o empresário manter suas portas abertas e o trabalhador em casa, e a gente ter dado uma arrefecida mínima durante a pandemia, coisa que a gente não conseguiu, e a gente está colapsando agora. Faltou planejamento, faltou gestão, faltou diplomacia. Agora que as relações com a China já estão desgastadas, o presidente faz um gesto elogioso, depois que seus ministros zombaram, depois que seu próprio filho zombou. Você quer trazer seu filho para dentro da política? Traz a chinela também, traz o cinto também, porque eles colocam o presidente em tanto problema que eu vejo, falta controle dentro de casa, porque boa parte desse desgaste com a China, por exemplo, é fruto das palhaçadas, das pataquadas que os filhos do presidente falam na internet. Só um reparo que você está dizendo aí, eu concordo com você que essa coisa de levar a família para qualquer coisa tem que ter controle da família, isso não é ponto pacífico. Agora, Ava, não é verdade que nós não fizemos a quarentena. No início, o estado de Goiás foi o primeiro a lacrar tudo.
lacrou tudo, o brasileiro obedeceu. Isso é bobagem, falar que não foi feito a coisa. Não, os bares fecharam, os restaurantes fecharam, a sociedade fechou, o shopping fechou e não resolveu nada. Isso é uma é um negócio que não resolveu em nenhum lugar do mundo. E inclusive essa bobagem que a oposição ao Bolsonaro faz, dizer que foi o Bolsonaro que é genocida, bobagem. Na Holanda, veja o que está acontecendo na Holanda. Veja o que está acontecendo em um país civilizado. Veja o que aconteceu na Alemanha. Não! Ninguém sabe o que poderia ter sido resolvido o problema. Esse negócio do quarentena não resolveu nada. Nada. Nadinha. Desafogou o sistema de saúde. Resolveu. A gente começou a colapsar quando as quarentenas começaram a acabar. Mas não tem jeito, Ava, de ficar de quarentena para sempre. O problema, Ava, que ninguém quer falar, porque isso implica em responsabilizar quem deve ser responsabilizado, e não é o Bolsonaro, é que as pessoas, os estados e os municípios receberam verba para poder aumentar a capacidade de absorção das unidades de UTI e assim por diante. E não fizeram isso. Essa que é a grande verdade. Verba jorrou do governo federal para todos os estados. Então agora a única coisa que o pessoal sabe falar é iniciativa privada lacra. Iniciativa privada fecha. É a única coisa. Ninguém fez mais nada. Essa que é a grande verdade. Agora, poderia ter sido feito. Agora, me diz qual país do mundo que está numa situação boa. Qualquer um deles. O único país do mundo que está... Nenhum país está numa situação boa porque está numa pandemia. É isso. A pandemia mundial, ela recai sobre qualquer país. Aqueles que têm governos que a gente discorda e aqueles que têm governo que a gente concorda. Agora, o ponto aqui, rapidamente, Rosenvaldo, é que jorrar dinheiro nunca foi solução para nada. A solução é integrar a política pública. O que o governo federal tinha que ter feito? Assumido a aquisição dos equipamentos. Porque jorra dinheiro é nesses dutos que o dinheiro se perde. Isso não foi o Bolsonaro que inaugurou, isso é histórico no Brasil. Agora, por que o governo federal não assumiu o protagonismo da aquisição dos equipamentos? Por que o governo federal não assumiu o protagonismo na concessão de créditos para que empresários não falissem e a gente não estivesse batendo 15 milhões de desempregados? São essas as perguntas que a gente faz para o presidente. Por que tu não governou? Faltou o governo. Olha, Ava, ninguém sabe. O Supremo Tribunal Federal disse que os municípios poderiam ter autonomia e os estados também, e tiveram. Para o bem ou para o mal, se tivesse deixado o governo federal assumir o protagonismo, dizer não, eu vou dar a diretriz e aí eu assumo a responsabilidade. O que o Supremo Tribunal Federal fez é o seguinte: vamos fazer o seguinte, nós damos autonomia para os municípios e para os governos estaduais, mas se der alguma coisa errada, joga no colo do presidente. Quem não percebeu isso claramente, o Supremo Tribunal Federal impediu. Você leu a orientação do Supremo? Porque lá não fala que o presidente não pode governar. Não. Lá fala que são competências que estão simultâneas. E a única coisa que lá sinaliza é que governadores e prefeitos têm autonomia para medidas de quarentena. Não fala sobre aquisição de equipamento, não fala sobre portos, aeroportos, ferrovias e estradas, não fala sobre nada disso. Isso, infelizmente, é uma versão falsa que surgiu hoje do bolsonarismo. Não é uma versão falsa. O Supremo proibiu o presidente governar, não proibiu. É que como o presidente estava jogando tanto contra a quarentena, precisou sinalizar que os governadores tinham autonomia para isso. Só sobre quarentena. Sobre o resto, era para o governo federal fazer, mas não quis. Quando o governo federal foi trabalhar, foi mostrar cloroquina para EMA. Mas escuta, fora essas bizarrices do Bolsonaro, a gente tem que claramente que perceber, eu passo aqui pro Alessandro Moura, da FETASUL, tem que perceber o seguinte: psicologicamente, o presidente teria feito o que ele pensa, o governo federal pensa que seria melhor para a sociedade. Ele pensa assim, que essa quarentena que foi feita de forma radical, não funcionaria. Como não funcionou em nenhum lugar do mundo. Não funcionou e não está funcionando. Então, esse negócio é o seguinte: o que nós estamos fazendo, por exemplo, tem-se a impressão, porque a grande mídia faz isso, que o maior número de mortes por 1.000 habitantes do mundo e do planeta é do Brasil. E não é. O Brasil está lá embaixo. O Brasil tem uma posição que não é essa posição desqualificada que a grande imprensa passa.
Tem muitos países, inclusive mais desenvolvidos que o Brasil, que tomaram medidas mais desenvolvidas, cujos presidentes não teve risco, que estão em pior situação que o Brasil. E a impressão que nós temos, a pior situação do mundo é a brasileira. Então não há colaboração. Nós não estamos colaborando, ninguém, cada um está puxando a brasa para sua sardinha, um puxa de um lado, outro puxa do outro. E quem está incomodado com o povão? Ô Alessandro, eu passo para você isso aí. Porque parte da sociedade diz o seguinte: lacra, fica em casa. Eu recebo meu salário tranquilo no final do mês, mas eu quero ter posto de gasolina aberto, eu quero ter farmácia aberta, eu quero ter supermercado aberto. Se precisar da manicure, eu quero que vá na minha casa. Eu quero ter tudo que eu posso ter. E essas pessoas vão ter que trabalhar por mim. O porteiro eu quero que venha em casa. Então, Alessandro, nós estamos fazendo quarentena seletiva e fingindo que isso vai funcionar. Funciona, Alessandro? Você que trabalha no transporte coletivo, funciona? José Val, deixa eu te dar um exemplo do transporte, da minha realidade. Lá no começo da pandemia, pouco menos de um ano, alguma coisa como um ano, nós acreditávamos que o transporte público ele era um vetor de contaminação. Então, inclusive, eu defendi essa posição sempre que convidado, que talvez fosse o caso de criar uma restrição ao transporte, uma limitação de alguma natureza. Só que à medida em que a ciência foi avançando também nesse tema, Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil, começou a ter extensa quantidade de conclusões falando o contrário, que se mantidas as condições mínimas de cuidado e de higiene, como o uso da máscara, higienização de mãos, não seria necessário a interrupção do serviço de transporte coletivo. Tanto é que na região metropolitana de Goiânia nós tivemos uma média de contaminação à ordem de 12%, e no transporte público coletivo entre os empregados, que em tese estariam mais expostos, nós tivemos um valor de 4%. Portanto, 1/3 a menos. Olha, o que eu quero dizer com esse exemplo, Rosenval? É que eu fiz, nós no transporte fizemos, a melhor decisão possível. Eu genuinamente acredito, especificamente no caso do governo federal, que foi tomada a melhor decisão possível à época. O ministro Mandetta, o presidente da República, com a gama de informações que eles tinham, e aí é preciso a gente ter um exercício um pouco de empatia, autoridade, se imaginar no lugar do presidente da República, sujeito a pressões de grupos de interesse, com restrição de informações, talvez, ou não acesso à ciência da forma que deveria, gostaria. É muito difícil tomar uma decisão dessa. Mas eu acredito que a gente fez o possível naquela época. E a gente caminha para um momento em que a interrupção das atividades, o lockdown, me parece, salvo em casos de colapso, é uma ação que me parece ter ultrapassada. Agora, se há possibilidade do sistema de saúde não conseguir atender todo mundo, me parece evidente que a interrupção da cadeia de contaminação é necessária, e não vejo outro caminho que não algum lockdown, talvez não tão extenso, mas ainda assim uma restrição de ir e vir. Olha aqui, o Sebron foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil a receber um equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D. Proporciona maior segurança para o paciente através da menor dose de radiação. É um tratamento preciso e seguro. Porque se é importante para você, o Sebron faz. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. Telefone 32650400 e o diretor técnico, Dr. Luiz Mauro de Paulo e Souza, CRM 7999. E não se esqueça, no Complexo Cicobi, olha, você não é um cliente, você é um sócio. Mais de 4,6 milhões de cooperados, muito satisfeitos. Seja um cooperado também. Acesse feitodevalores.com.br e saiba como abrir a sua conta. E não se esqueça que na Solute, com apenas alguns cliques, você monta o certificado digital ideal para atender as suas necessidades. Agora com a opção de certificado pelo celular.
Acesse www.certificadodigital.com e escolha o seu. A Solute tem a solução digital que você precisa. Vários ouvintes, aqui o Fábio Henrique, eu coloco o nome dele porque deu o nome, vários que não deram nome, estão dizendo o seguinte, e o ouvinte que está dizendo que nesta outra emissora, que assumidamente é uma emissora de esquerda, eles não dão oportunidade para as pessoas de direita exporem suas teorias. E que isso é lamentável. Eu também acho lamentável, mas é uma decisão da emissora. É uma decisão dela. E os patrocinadores dela concordam com isso, pronto, acabou. O que importa é isso. Eu acho assim, que se eu aqui no programa, toda a vida, dei a oportunidade para ambos os lados. É claro que eu, como âncora, às vezes faço valer o conteúdo do que eu mais acredito, normal. Mas eu acho que não é salutar para a democracia você impedir que um segmento ou outro exponha a sua opinião. Bom dia, Rosenval. Tá uma buraqueira só na Avenida Contorno. Tem 3 vereadores na região, eu acho que ainda não acordaram para a realidade de Goiânia e região. Sérgio do Parque Santa Cruz. Por falar nisso, Ava, eu disse a você que iria te enviar aquele pedido para que a Comurg coletasse o lixo naquela ampla região, são 5 bairros. Não te enviei pelo seguinte fator. No dia que eu falei isso aqui, alguém entrou em contato comigo, pegou o número dos bairros, alguém da Comurg, e efetuou a coleta de lixo, que estava atrasada. Portanto, eu apoupei de um trabalho, porque eu entendo que vereador que trabalha tem muito trabalho. E você é uma delas, eu acredito. Bom dia, abre tudo e fiscaliza. Você tem total razão, Rosenval. Nessa pandemia, quem assina carteira e paga impostos está fechando. Existem bares, creches, restaurantes, tudo que você pensar clandestino. Então é isso, Ava, que precisa da pessoa ver. Porque é o seguinte, eu moro na periferia, eu tenho minha chácara na periferia. Você não tem ideia do tanto de bar e restaurante clandestino. Toda vez que o bar e o restaurante regular fecha, o clandestino já sabe onde abrir. E eles pelo WhatsApp falam, nós estamos atendendo tal lugar, vem e tal. Então, como é que faz? Deixa aberto. Eu falo para você o seguinte, se você fechar 44 de novo, como aconteceu antes, olha o erro do fechamento desse fechamento. Olha os erros dele. O que aconteceu? Os vendedores clandestinos de roupa estavam por todo canto da cidade, entulhavam o centro da cidade, nas avenidas, não resolveu nada. Agora, regulamentou, a pessoa está lá, então não adianta fechar. Não sei. Deixa eu mencionar uma coisa, rapidamente. A gente tem um exemplo muito otimista aqui do nosso lado, na América do Sul, que é o exemplo da Argentina. A Argentina tem 45 milhões de pessoas e 13 milhões de doses de vacina vão ser distribuídas até março. 1/3 da população argentina será vacinada. Lá ocorreu a quarentena mais longa do mundo, mais rígida, só que eles já saíram da quarentena há mais tempo do que a gente, que está mambembe, e lá morreram 40 mil pessoas. Então, se a gente fizer as políticas de forma integrada, mantendo relações internacionais saudáveis, a gente consegue sim bons números, Acontece que você tinha, durante o momento de isolamento social, que foi entendido, tanto como foi bem colocado aqui, pelo ministro Mandetta, como pelo presidente, como por todo mundo, que tinha que isolar, você tinha ministro da República postando hashtag Aglomera Brasil. Você tinha gente do primeiro escalão do governo federal incentivando as pessoas a irem para a rua. Rosenval, você tão bem quanto eu, nós sabemos que política é símbolo e que não adianta nada fazer determinadas coisas e emitir símbolos e sinais contrários. Isso confunde as pessoas, isso confunde o cidadão médio que quer olhar para o governo federal e ter um exemplo no qual se virar. Esse foi um dos principais motivos do colapso que a gente está vivendo hoje. Não, eu entendo, Ava, que citar a Argentina, por exemplo, eu exorto você a tomar informações sobre a Argentina. A economia da Argentina está derretendo, você conversa com os argentinos, eles estão desesperados. Se você comparar o tamanho da Argentina e a população da Argentina com o Brasil, a situação da Argentina não é melhor do que a do Brasil, em nenhum aspecto. Então, quando cita, você pode citar, quer citar a Nova Zelândia, sim.
que é uma ilha, os caras lá resolveram. Agora, a Argentina está longe de ser um bom exemplo. Se você comparar a população da Argentina com tanto de gente que morreu na Argentina e o que está acontecendo lá agora, você vai ver que a situação da Argentina é horrível. Tem gente lá na Argentina, da classe média, que era classe média, ela está passando fome. Não é um bom exemplo, não. Você acha que o nosso exemplo econômico é melhor do que o da Argentina? Você acha que a gente está bem economicamente? Porque dizer que o que eles fizeram contra a pandemia é ruim porque a economia está ruim, a gente não fez 1/3 do que eles fizeram no combate à pandemia e nossa economia também está ruim. O dólar está batendo a quase 6. A gente está com todos esses dados que os ouvintes trouxeram. Então, falar sobre economia com um ministro da economia que não conseguiu emplacar uma reforma que prometeu, nada, zero. Mas também não é parâmetro para fazer análise de política pública. Esse discurso do Brasil que não está dando certo é um discurso que a esquerda agarra-se a ele sem notar que nós estamos... Combate meu discurso com números, está dando certo? Cadê os números? Com números, então vamos aos números. Nós estamos com recorde de exportação do setor agropecuário. O Brasil está indo muito bem, tem muitas coisas no Brasil positivas e eu não trocaria nunca a minha vida no Brasil e a maioria dos brasileiros e nem as empresas com o que está acontecendo na Argentina. Mas nós temos que alardear só o que é péssimo do Brasil. Nós não alardeamos as coisas boas que estão acontecendo no Brasil. Quando a Bolsa bate recorde, não alardeia. Quando nós temos coisas importantíssimas no Brasil acontecendo positivo, ninguém quer divulgar. Porque a ideia é derrubar o governo se aconteça o que acontecer. Mas eu estou aqui, tem 1 minuto só. No El Argentino Restaurante, é a gastronomia argentina dentro de Goiânia, com cortes argentinos e o melhor assado da cidade. A casa conta com adega, um espaço intimista e aconchegante. E tem todos os protocolos de saúde. Reserva com antecedência pelos telefones 39414008 ou pelo 999290014. Fica na rua 4, no 394, no setor oeste. Desculpa, eu fico desesperado quando não se divulga nada de importante sobre o Brasil. O Brasil é uma potência. Nós vamos sobreviver, nós vamos sair muito melhores dessa crise do que nós entramos. E outra coisa, eu fiz uma aposta aqui, não é igual aquela sua, não. O meu bolão é o seguinte, eu aposto com você, tá? Que o Brasil vai... fake news do ouvinte, não. Olha aqui, eu aposto com o Brasil, com você, que o Brasil ainda vai vacinar mais gente, mais rapidamente do que qualquer outro país, sob o ponto de vista de numérico. Escuta o que eu estou te falando. Atualmente... Isso é um delírio. Não é delírio nenhum. A gente está atrás, a gente já virou páreo do mundo e o próprio Ernesto Araújo reconheceu. Escuta, espere algumas semanas. Eu falo que o Brasil, sob o ponto de vista numérico, não em comparação com o tamanho da população brasileira, mas em volume, o Brasil vai vacinar mais rápido, mais depressa do que qualquer outro país do mundo assim que tiver vacina. E se tendo a vacina, e terá, nós vamos vacinar com maior rapidez do que qualquer Inglaterra, do que qualquer outro país. Anote isso, eu vou, e você pode me cobrar. Amém, Rosenval. O êxito da vacinação é mérito do SUS. Viva o SUS, defendam o SUS. Apesar de tudo, o SUS é o que está nos salvando. Não, é o seguinte, a regra da esquerda é o seguinte: se for alguma coisa bem, é mérito de outra pessoa, de um departamento, de um segmento. Se for mal, a culpa é do Bolsonaro. Essa é a regra. A regra da esquerda é essa. Mas a vacina não chegou no SUS por culpa de quem? Você consegue me apontar um culpado? E se chegar a vacina agora... Pergunta simples, por que nós demoramos a começar a vacina? Se chegar a vacina agora e vacinar, não é mérito do governo, é mérito de um órgão do governo. E por que não chegou até agora? Não, Você sabe responder essa pergunta? Dizer é culpa de quem? A regra sua e da esquerda é essa. Mas eu agradeço a participação. Ok, você não respondeu minha pergunta, a gente se vê na semana que vem. Se vê na semana que vem, um abraço pra você. Juízo aí nessa história das escolas, viu? Alessandro, obrigado. Ô, Rosenval. Foi não. Eu que agradeço, mas só para fazer um fechamento dessa discussão e da minha opinião também, eu acho que a análise do que passou é importante. Repito, eu acho que todas as ações foram tomadas com as melhores intenções possíveis. Sinais foram dados de forma errônea, sem dúvida, vereadora, mas ainda assim é a melhor das intenções possíveis, acredito eu.
O que nos resta é trabalhar muito pelo país, em nome do país, pela nossa comunidade, pelas nossas famílias e dar o exemplo do autocuidado. O básico, a utilização de máscaras, a higienização constante, o distanciamento social nas interações sociais e ser o exemplo daquilo que a gente gostaria, sobretudo. Mas acho que além disso, muito pouco pode ser feito. Muito obrigado, Ozeval, pela oportunidade. Ótima semana para nós todos, né? Até amanhã, se Deus quiser.